Bem-vindos ao painel de Cidadania Digital no Mundo 4.0. Eu quero, para começar, dar as boas-vindas a todos os integrantes do painel e vamos falar um pouquinho de temas relacionados à inclusão digital. Eu sou Maria Cristina Capello, eu sou chefe de políticas de segurança e bem-estar do Facebook para a América Latina. E meu objetivo aqui no Facebook, junto com a minha equipe, é trabalhar com organizações externas e órgãos governamentais para garantir que o Facebook continue sendo uma plataforma segura e acolhedora para todo mundo. Antes de começar, nas nossas lives oferecemos recursos de acessibilidade para apoiar a todas as pessoas, sobretudo aquelas com alguma deficiência. Então, dessa forma, a conversa que você vai assistir agora contará com libras, legendas em português e uma autodescrição. Então, eu vou começar por mim. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, estou usando uma camisa branca, óculos verdes, e atrás de mim tem uma parede bem simples. E aí eu vou pedir para cada um dos nossos maravilhosos panelistas fazer a sua autodescrição quando tomarem a palavra. Continuando a falar um pouquinho sobre nosso painel, para dar um pouco de contexto, isso acontece dentro da agenda de programas e projetos para fortalecer a cidadania digital no Brasil. E para mim é um orgulho compartilhar a próxima hora com panelistas super destacados, conversar sobre o programa Cidadão Digital, é um projeto desenhado e implementado por SaferNet Brasil, em parceria com o Facebook. O SaferNet é uma das mais destacadas organizações em defesa dos direitos humanos da internet na região. Então, fico muito agradecida. O Cidadão Digital é um programa gratuito, está focado na formação digital de jovens espalhados por todo o Brasil. E durante o processo de formação, eles discutem temáticas que vão desde segurança digital, educação midiática, cidadania digital, assuntos claramente de extrema importância para o Facebook, aqui nas plataformas e nas nossas plataformas. Ninguém pode ser excluído das oportunidades, dos benefícios proporcionados pela tecnologia. E o objetivo do programa, além de fornecer as ferramentas digitais para jovens, também é procurar promover o uso responsável, saudável e seguro das redes, combater a desinformação no ambiente digital. E, graças a essa colaboração, a gente já impactou mais de 100 mil adolescentes, 63 mil educadores desde a sua primeira edição em 2020. Hoje eu fico agradecida de contar com a presença de Eliana Imediato, que ela é a coordenadora geral de transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E sua experiência no setor público e trabalhando da mão do setor privado é sumamente valiosa para a conversação que teremos hoje. Fico ansiosa para ouvir mais sobre as aprendizagens do programa MCTI Futuro. Depois ouviremos também do Rodrigo Enesmo, diretor de Educação para a SaferNet, doutor em Psicologia Social, pesquisador na pós-graduação em Psicologia da UFPA, quem com certeza vai nos localizar nos desafios da educação digital e poderá também comentar como o programa Cidadão Digital entra no contexto do mundo 4.0 e como preparamos as novas gerações para os trabalhos do futuro e como o programa fomenta o empreendedorismo e a criatividade. E por último, mas não menos importante, eu gostaria também de apresentar duas maravilhosas embaixadoras do programa Cidadão Digital que estão aqui conosco. Vamos contar com as reflexões e experiências de Jade Cristine e Lorena Vilas Boas. Ambas são mentoras jovens do programa Cidadão Digital. Jade é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, certificação em Inovação, História e Cultura Americana pela Georgetown University em Washington, D.C. E Lorena é graduanda em Engenharia Elétrica pela UFBA, apaixonada pelo uso da tecnologia para gerar impacto social e potencializar a vida das pessoas, principalmente através da robótica e tecnologia assistiva e inclusiva. Então, sem mais, eu gostaria de passar a palavra para os nossos quatro maravilhosos panelistas, começando pela Eliana. E peço, Eliana, então, antes de responder a primeira pergunta, fazer a sua autodescrição. E a primeira pergunta para você vai ser qual a importância da educação, desde o seu ponto de vista, para os desafios que apresenta o mundo 4.0. Obrigada, bom dia, Maria Cristina, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse painel. Meu nome é Eliana Imediato, sou funcionária de carreira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Atualmente, eu estou responsável por todas as ações de transformação digital dentro do Ministério, um assunto que está totalmente, assim, no momento, né, que nós estamos vivendo, e eu queria antes fazer uma descrição. Eu tenho o cabelo louro escuro, estou de blusa preta, uso óculos pretos, e atrás de mim tem uma pequena estante com meus livros prediletos. Então, estou no meu escritório em casa. Bem, Maria Cristina, aqui então, atendendo a sua pergunta, para poder falar um pouco da educação nos desafios do mundo 4.0. São imensos. Aqui no Ministério, nós temos um trabalho voltado para as tecnologias 4.0, onde nós trabalhamos, temos a Câmara da Indústria 4.0, Agro 4.0, a Câmara de Cidades Inteligentes, a Câmara do Turismo 4.0 e Saúde 4.0, e temos também agora um trabalho muito forte com a questão da inteligência artificial, que é uma das tecnologias mais importantes que agora dão suporte a esse mundo digital e que está assim tão inteirado na nossa vida. Em todos esses ambientes que eu citei aqui, a indústria, no agro, nas cidades, na saúde, e também a utilização da inteligência artificial, a educação e a capacitação de pessoas é um dos pontos mais importantes que nós temos que atacar no país. Não só no país, mas como no mundo. Essa é uma questão que está muito forte no mundo todo, a questão de profissionais para essas áreas, que cada vez mais a gente tem uma escassez de profissionais para trabalhar nesse mundo da digital, né? A gente está vivendo intensamente essa transformação, está nas nossas vidas, todo mundo, de uma maneira ou outra, mesmo não sabendo o que é inteligência artificial, o que é a transformação digital, a gente está vivendo no dia a dia todas essas tecnologias, nos nossos telefones celulares, nos nossos aplicativos de banco. Então, a gente precisa conhecer conhecer o mundo que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem dois lados, tanto o lado da capacitação de pessoas para trabalhar com essas tecnologias, que existe uma carência enorme de profissionais de TI no país, e também existe o outro lado do letramento digital, né, que a gente levar para a população um entendimento do que está acontecendo, do que ela está vivendo, para que ela possa ter mais segurança nas operações que ela faça no dia a dia. Então, a importância da educação ela é fundamental. Pensando nisso, o Ministério da Ciência e Tecnologia está trabalhando a construção de um programa chamado MCTI Futuro, que é para que a gente possa formar cada vez mais esse profissional, que nem é tanto no futuro, que a gente já está precisando dele agora, né? Então, a gente já está vivendo essa realidade, e nós estamos começando com um programa, que esse programa MCTI Futuro, já alocando recursos que são investidos por meio da lei de TICs, que era a antiga lei de informática, para que possa treinar pessoas por meio da aplicação nos institutos de pesquisa que podem utilizar recursos que vêm da aplicação da lei de TIC, para que essas pessoas possam se capacitar e cada vez mais transformar, formar mais profissionais em todos os níveis, desde a saída do segundo grau até profissionais mais especializados. A gente tem feito inúmeras reuniões aqui, tanto com empresas quanto com entidades representativas de empresas, para que a gente possa buscar parcerias nesse programa MCTI Futuro, e a gente tem buscado parcerias de todas as formas. Empresas que podem contribuir com seus programas de capacitação na mesma linha, com o mesmo objetivo de formar esses profissionais, empresas que podem, por meio de programas de estágio, absorver esses profissionais que vão ser capacitados, né? Porque a gente tem a demanda nas empresas que precisam desses profissionais de tecnologia, mas a gente tem também ainda muitas pessoas que precisam ainda se capacitar para buscar uma profissão, né? A gente está vivendo um momento complicado durante essa pandemia, e a gente tem que
muitas pessoas desempregadas, e a gente tem que pensar dos dois lados, tanto o lado das pessoas que precisam se capacitar para conseguir um emprego, tanto as pessoas que estão empregadas, que precisam se requalificar, e ainda a gente trazer mais profissionais para esse mundo, né? Existe uma demanda, cada vez mais a gente vê nas reuniões e nos eventos que a gente participa, e nas conversas que nós temos com os representantes empresariais, da carência que tem desses profissionais no país. Então, esse mundo 4.0, esses desafios do mundo 4.0, eles estão, a educação e a capacitação de pessoas, ela é como se fosse a base desse mundo. Não adianta a gente tentar seguir a gente pode investir em outros programas, a gente pode desenvolver, buscar inserir as nossas empresas nesse mundo, mas a questão da educação, ela é um ponto-chave nesse mundo. Devolvo a palavra para você, Maria Cristina. Essa descrição que você fez dos investimentos do Ministério e também da importância da educação e essa dualidade, né, entre formar os profissionais do futuro, mas também do presente, e dar novos skills para as pessoas que já estão trabalhando, mas também desse letramento digital. Então, aqui agora eu gostaria de passar a palavra para Rodrigo. Rodrigo, eu sei que você vai poder colocar um contexto da educação digital no Brasil para a gente e contar um pouco mais sobre como que a SafeNet trabalha esse conceito de segurança digital com as novas gerações de usuários que vão ser impactados pela transformação da indústria digital 4, da transformação da indústria e da economia, né? 4.0. Bom, obrigado, MC. Prazer enorme estar nessa conversa. E, de fato, né, a gente na SafeNet vem trabalhando há 15 anos com essa discussão, mas, antes de tudo, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem completamente careca, estou com óculos marrom, tenho uma barba leve, estou com uma camisa azul, e também no escritório da minha casa, no fundo, tem uma parede roxa com um mapa antigo aqui atrás de mim. Então, pela SafeNet, a gente tem trabalhado há 15 anos em várias frentes para pensar a promoção da segurança digital, não apenas do ponto de vista da violação de direitos humanos e de todas as violências, especialmente que acontecem contra crianças e adolescentes, mas também muito para pensar a formação das novas gerações para o que a gente considera o uso crítico, o uso consciente, o uso responsável das tecnologias e dessas transformações que continuam acontecendo e, como a Eliana comentou, são não apenas desafios para o futuro do trabalho, do futuro do mundo 4.0, mas do presente, né? São desafios do presente. E quando a gente olha alguns dados sobre o uso da internet pelas novas gerações no Brasil, a gente vê que muitas crianças e adolescentes que já usam a internet, ainda mesmo nas classes menos favorecidas, há uma penetração da internet muito relevante, mas a gente tem muitos desafios quando a gente olha o tipo de uso, a qualidade do uso, as habilidades e as competências para um uso efetivamente criativo, um uso efetivamente que tenha conexão com o mundo do trabalho e mesmo com o acesso a serviços públicos e informações de qualidade. A gente vê que há um uso instrumental básico, mas esse uso não obrigatoriamente se traduz no uso qualificado, ou seja, ainda há muitas lacunas, por exemplo, em habilidades básicas de cibersegurança, muitas lacunas dos adolescentes que estão super online, mas que ainda não conseguem, por exemplo, verificar uma informação de qualidade, muita dificuldade para os adolescentes conectarem as oportunidades de formação e capacitação pela internet, ou seja, a prática de cursos online, e mesmo de leitura, de estudos técnicos especializados, é muito menor do que o potencial que a gente tem de apropriação da internet como uma tecnologia já consolidada, e o mesmo a gente pode pensar para as futuras tecnologias que estão chegando, né? A inteligência artificial nos brinquedos, a inteligência artificial dentro das casas, mas também a inteligência artificial nos serviços públicos de educação,
a inteligência artificial sendo usada nos serviços de saúde, e toda essa perspectiva de também, junto com as inovações tecnológicas, preparar os usuários, né, especialmente crianças e adolescentes, não só para entenderem como funcionam essas novas tecnologias, mas também terem condições de usufruir desses serviços e dessas tecnologias com alguma capacidade crítica e alguma qualidade também. Isso passa, sem dúvida, pela sua formação profissional, mas vai para além da formação profissional. A pandemia mostrou a intensidade do uso de serviços públicos de saúde pela internet, ou outros serviços públicos. Muitas vezes, os adolescentes, às vezes até crianças, acabam sendo os pilares de referência de toda uma família para poder acessar serviços públicos pela internet. E quando a gente pensa nas novas tecnologias que estão chegando, né, nas cidades inteligentes e nessa pulverização dos serviços de inteligência artificial, também nos serviços públicos, a gente tem uma dimensão muito grande aí de educação para esse uso, né? Então, esse é um ponto que as pesquisas indicam que a gente ainda tem degraus ainda a subir do ponto de vista, entre os mais novos, inclusive, de um uso mais crítico e consciente. E acho que para complementar essa primeira rodada, eu acho relevante a gente destacar a importância também de trazer um conjunto de habilidades e competências, que inclusive está no plano, né, da indústria 4.0, do âmbito da educação, pensando também no que a gente costuma chamar das soft skills, né, de como a experiência desses usuários nas tecnologias digitais cada vez mais robustas podem gerar situações de vulnerabilidade social, podem gerar exclusão, podem gerar invasões em relação à privacidade, mas também violação de direitos das crianças e adolescentes. Então, tem toda uma dimensão de pensar o design dessas novas tecnologias, que desde o design, desde a concepção, traga uma dimensão de proteção, especialmente das crianças e adolescentes, que a gente possa pensar a facilidade de configuração e de manejo das ferramentas de cibersegurança para os novos produtos, e também a gente possa ter a população, de uma maneira mais ampla, informada e habilitada a usufruir desses serviços com segurança. Isso é importante também, está na agenda de formação, não só do ensino básico, mas também essa educação para segurança e cidadania digital nos cursos superiores que lidam com tecnologia, né? A gente vai ter daqui a pouco a colega Lorena, que, por exemplo, está formando nesse semestre em engenharia elétrica, e pode nos trazer alguns exemplos de como essa discussão das soft skills e toda essa discussão de cidadania e essa cultura de segurança digital precisam entrar também nos cursos de engenharia, precisam entrar nos cursos de produção, precisam entrar também nos cursos que estão formando profissionais que vão desenvolver códigos e vão desenvolver scripts, vão desenvolver plataformas para esses novos serviços. Então, essa cultura de segurança e cidadania precisa estar também diluída nas múltiplas profissões que estão sendo gestadas nesse momento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a Cefenet tem apostado na educação entre pares, né? Formando jovens para que esses jovens possam comunicar com outros jovens dentro das universidades, mas também no ensino básico, especialmente no ensino médio, para mobilizar mais, né? E reencantar os adolescentes do ensino médio com possíveis oportunidades de trabalho, desfrutando das tecnologias digitais. Então, termino essa primeira rodada dizendo que a gente aposta muito na potência da indústria 4.0 para também trazer junto com as inovações mais as prioridade para a cultura de segurança e cidadania digital. Você fez um excelente complemento ao que a Helena nos tinha contado, e eu gostaria muito de passar a palavra agora, primeiro para a Jade e depois para a Lorena. Jade, você pode falar um pouquinho conosco sobre como é que você acha que o programa de Cidadão Digital, como é que ele funciona, que tipo de impacto você percebe nos adolescentes e educadores que participam? Depois de ter ouvido a Eliana, a importância de fazer essas formações para os profissionais da agora, mas também os do futuro, e o Rodrigo falar desse complemento com soft skills,
para fazer da tecnologia uma tecnologia útil, né? Então, Jade, se você nos pode contar e fazer a sua autodescrição também. Claro, posso sim, Maria. Obrigada pela oportunidade. Eu aproveito para me apresentar. Meu nome é Jade Cristine, eu tenho 25 anos e eu falo de Brasília, Distrito Federal. Eu sou mentora jovem do Programa Cidadão Digital da SaferNet Brasil e agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma jovem mulher negra de 25 anos, eu estou vestindo uma blusa preta e uso um turbante floral bem colorido, como eu gosto. Atrás de mim é uma parede com quadros suspensos, um violão e uma plantinha. E respondendo a sua pergunta, eu já afirmo que a SaferNet Brasil oferece realmente uma oportunidade absolutamente inovadora para jovens e adolescentes de todo o Brasil. O Programa Cidadão Digital é um programa gratuito de formação de jovens mobilizadores em temáticas de segurança, educação midiática, cidadania digital e também de promoção de ações educativas remotas sobre os temas junto a educadores da rede pública de ensino. Então, adolescentes de 13 e 17 anos são o nosso público-alvo, e a iniciativa é uma parceria da SaferNet Brasil com o Facebook, e já impactou na sua primeira edição mais de 97 mil adolescentes e jovens e 61 mil educadores desde 2020. Eu pude ser escolhida como embaixadora do programa no meu estado, Distrito Federal, no ano passado, e hoje eu tenho a honra de ser mentora jovem e poder fomentar a educação entre pares que o programa oferece e multiplicar esse impacto através dos novos embaixadores espalhados por todo o Brasil. É importante dizer que eu fui estudante da rede pública de ensino ao longo de toda a minha trajetória e eu posso afirmar que são oportunidades como essa que fazem toda a diferença na trajetória profissional de jovens como eu. Então, através dos 6 eixos temáticos que nós trabalhamos, privacidade e reputação, criptografia, respeito e empatia nas redes, relacionamentos saudáveis, autocuidado e saúde emocional e educação midiática, o programa tem equipado adolescentes e jovens para entenderem o seu papel de cidadania on e offline, na compreensão dos seus direitos e no exercício prático dos seus deveres. Então, nós realmente ensinamos de forma crítica como esses jovens podem entender seus direitos e protagonizá-los de forma consciente e saudável no ambiente digital. Então, na lógica desse futuro mundo de trabalho que nós temos conversado aqui, cada vez mais imerso no contexto virtual, o Programa Cidadão Digital tem preparado uma nova geração jovem para entender o seu protagonismo no enfrentamento às violências e na criação de estratégias para a solução dos novos problemas exigidos por essa nova realidade. Então, a SaferNet tem proporcionado uma oportunidade imperdível, realmente, de desenvolvimento de novas habilidades criativas, bem como de um domínio qualificado das ferramentas digitais hoje disponíveis, especialmente para adolescentes da rede pública que, como eu, sonham com mais do que podem ter. Então, nós temos investido na formação de indivíduos cada vez mais preparados para se inserirem no mercado de trabalho. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Eu queria passar agora para uma segunda rodada de perguntas e vou voltar a palavra para a Eliana. Eliana, gostei muito do contexto que você deu no começo e já você ouviu também um pouquinho mais sobre o programa Cidadão Digital e como integra o uso da tecnologia com criação de tecnologia responsável. Qual para você é a importância de se investir também em educação para a segurança ou para inovação responsável nesse contexto de conseguir passar ao mundo indústria 4.0, economia 4.0? Esse também é um ponto muito importante, porque não adianta só a gente desenvolver a tecnologia e a gente não ter o uso dessa tecnologia de uma forma consciente e de uma forma segura, né? Então, mais uma vez, também nessa questão, a gente tem vários níveis, vários níveis que eu gostaria de colocar. Nós temos aqui o cidadão, né? Que usa a tecnologia e muitas vezes ele não tem a consciência da segurança que ele precisa ter, né? Então, a gente tem a questão de aplicativos sendo invadidos, as pessoas colocando seus dados com nenhuma segurança em redes sociais. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar com essa questão, né, do letramento digital, que a gente pode tentar ter uma amplitude maior, fazer com que isso chegue ao cidadão,
aquela pessoa que está usando já essa tecnologia, mas ela precisa ter consciência que ela precisa ter essa segurança, né, que nem sabe, que não conhece ainda os nomes técnicos de segurança cibernética, que ela precisa ter esse cuidado, né, para que ela não tenha seus dados clonados, para que ela não tenha seus dados de banco e outros dados roubados, invadidos. E também a gente tem, por outro lado, a questão do desenvolvimento da tecnologia e uso em outros níveis, né, como uso industrial e tal. Na estratégia brasileira de inteligência artificial, que foi lançada esse ano, e que o Ministério da Ciência e Tecnologia faz a gestão, a gente está fazendo a gestão dessa estratégia, uma gestão compartilhada com várias instituições. São 44 instituições representativas do setor empresarial, academia e governo que estão nos ajudando nessa gestão, na governança da estratégia de IA. E um dos pontos que a gente trata com muito cuidado dentro dessa estratégia, estou dando esse exemplo da inteligência artificial, que é a questão para a gente observar a regulação, o uso ético da inteligência artificial e ter todos os cuidados, porque é muito importante que a gente desenvolva, que a gente incentive o desenvolvimento dessas tecnologias, mas que a gente também não tenha que olhar para esse lado que vai propiciar a segurança do uso dessa tecnologia, o uso ético dessa tecnologia. A gente nunca pode esquecer desse lado, e que essas tecnologias elas possam propiciar a segurança para o cidadão. Então, nesse momento que a gente está vendo, foi citado aqui também pelo Rodrigo, a utilização de inteligência artificial por todos os setores, o setor público também utilizando a inteligência artificial em vários pontos, em vários programas. A gente precisa se preocupar, sim, com essa questão da segurança. Uma outra coisa é a segurança cibernética, né? Da mesma forma que nós criamos a estratégia de inteligência artificial, a gente também está trabalhando na construção, ainda não deve ser mais para esse ano, mas para o ano que vem, de um programa também de capacitação para a segurança cibernética, também amplo, onde a gente possa levar essa questão da segurança cibernética para todos os níveis, né? Tanto para os desenvolvedores, para quem usa em níveis mais avançados de industriais ou empresariais, como também para o cidadão. Essas coisas hoje elas estão muito interligadas, a gente não pode só formar as pessoas sem que a gente tenha esse cuidado de olhar também para essa questão da segurança da tecnologia que está sendo desenvolvida. Mais uma vez, eu queria reforçar que dentro dos nossos grupos, né, que nós coordenamos aqui, nesse ambiente das tecnologias 4.0, né, que hoje a gente está sobre um guarda-chuva da estratégia brasileira de transformação digital, onde a gente desenvolve essas atividades, a questão da capacitação, ela é fundamental, com segurança, tentando buscar uma conexão de todos esses programas que existem. Por exemplo, a gente precisa conectar todos esses programas de capacitação e que estão levando informação para o cidadão para um objetivo comum, que é ter mais profissionais capacitados e com segurança e utilizando cada vez mais e melhor as nossas tecnologias. Obrigada, Maria Cristina. Eu acho super importante essa questão, essa importância da colaboração e de ter um objetivo comum. Tomo isso e agradeço muito que você nos conta sobre os programas que o Ministério está desenvolvendo e coordenando também com outras áreas e outras instituições. É sumamente importante poder conseguir esse olhar 360, né, da questão. Vamos voltar então para Lorena. Lorena, eu tinha perguntado, olá, eu tinha perguntado para você, como estudante de engenharia, como é que você avalia a sua própria participação em um programa como Cidadão Digital,
e como você sugere superar a camada do simples consumo de tecnologia ou para estimular um uso mais crítico, mas também para estimular a criação de novas tecnologias por parte dos jovens brasileiros, olhando para esse futuro, que não é tão futuro, é bem presente, 4.0. Sim, perfeito. É uma excelente pergunta. Só antes de responder, fazendo também minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, estou hoje em uma parede aqui com fundo branco, com a cortina, uso óculos, estou com um turbante coloridinho, assim, de estampas africanas, azul, tem várias cores aqui, azul, vermelho, rosa, verde, e uso uma blusa, uma camisa meio vinho, assim, preta. A gente já foi apresentado no início, né? E realmente, assim, enquanto estudante de engenharia, é até um pouco fora da curva participar de projetos sociais como é o Cidadão Digital. Mas, falando de um aspecto muito pessoal, eu venho desde o início da minha trajetória quanto atuante dentro da área de engenharia, de ciência, tecnologia e matemática, priorizando a participação e o engajamento em projetos que levem para a comunidade esses conceitos que muitas vezes acabam sendo restritos ou à academia ou aos grandes centros de produção tecnológica. E por que eu faço isso, né? Por que eu considero isso tão importante? Porque o fazer engenharia é nada mais, nada menos do que solucionar problemas reais e concretos dentro da sociedade. E não faz sentido nenhum a gente pensar nessas soluções sem envolver a própria comunidade. Isso porque eu considero que toda inovação tecnológica ela tem ou como fim ou como meio o impacto na sociedade, o impacto na comunidade, no seu entorno, no contexto ao qual ela vem sendo aplicada. E muitas vezes a gente vê como que essa produção tecnológica, uma vez que ela não envolva a comunidade, ela acaba transformando isso impacto super negativo, né? Então, quanto mulher negra, por exemplo, eu vejo como que a falta de diversidade e a falta de inclusão de mulheres negras nas tomadas de decisão, nos centros de produção tecnológica, acabam gerando um problema muito grande para o impacto disso. A gente vê como isso, como a falta de diversidade em equipes de produção, por exemplo, dentro de algoritmos nas redes, né? Acaba tendo viés ali por algoritmos racistas. A gente tem vários exemplos já que comprovam como que a falta de diversidade em equipes acabam resultando em um impacto negativo na comunidade. E aí, trazendo agora para o contexto do cidadão digital, né, já que eu já pontuei que a engenharia, para mim, é solucionar problemas, e solucionar problemas de forma efetiva é envolver a comunidade nesse processo, eu enxergo que o cidadão digital ele é justamente um programa que busca incluir os jovens nessa temática, na temática da cidadania digital, de forma que eles sejam protagonistas nesse processo. Então, o que a gente busca fazer é justamente mostrar que a internet, hoje, ela é uma ferramenta. E aí, novamente, eu vou fazer um paralelo com a engenharia. Na engenharia, toda e qualquer ferramenta que a gente use, a gente precisa ter as instruções de uso, a gente precisa saber quais são os equipamentos de segurança que a gente precisa ter para utilizar essa ferramenta, qual é o contexto em que a gente pode aplicar, em quais processos, e também quais são as pessoas que podem utilizar essa ferramenta com ou sem supervisão. E a internet é da mesma forma. A internet ela também precisa ser vista como uma ferramenta, e não como o fim, sabe? Não como o sentido da vida das pessoas. A internet é uma ferramenta para que a gente viabilize processos, para que a gente utilize no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, para isso, a gente também precisa aprender qual é a forma mais adequada de uso, como que a gente pode utilizar essa ferramenta para garantir a nossa segurança, tanto física quanto mental, como que a gente pode utilizar essa ferramenta de forma ativa e não apenas passiva. Então,
quando a gente traz no Cidadão Digital essas temáticas envolvendo a juventude, é justamente para que a juventude ela se enxergue enquanto protagonista dessa grande ferramenta e atue de forma cada vez mais crítica e consciente de que é uma ferramenta que está sendo utilizada para melhorar os processos e pode sim melhorar também a qualidade de vida, os resultados, o mundo profissional, os objetivos dessa juventude. E então eu vejo, em resumo, né, eu vejo isso como uma grande oportunidade, gente, da gente utilizar, ainda mais nesse contexto de transformação digital, né, que o mundo 4.0 tem trazido, a gente utilizar, a gente mostrar para a juventude que é hora de jogar essa potência na rede, de utilizar essa ferramenta de fácil acesso. Claro que a gente ainda tem várias questões, né, por trás ainda desse acesso à internet, a gente pode e deve lutar para a inclusão de todos, mas para que essa juventude utilize mesmo de forma crítica e de transformação social, que de fato eu enxergo muita potência nisso. Muito obrigada, Lorena. Amo a sua energia, é muito bom saber que temos jovens prontos para continuar inovando e também trazer suas diferentes formas de ser, de pensar, muita mais diversidade no desenho e uso das tecnologias. Então, fico feliz de ouvir vocês. E eu agora, depois de ter ouvido também a Eliana e o que ela comentou sobre a importância de olhar dessa transformação a indústria e a economia 4.0 e olhar de um ponto de vista 360, com regulações, com pensamento crítico sobre como é que as indústrias têm que se inserir nessa nova economia. Eu queria perguntar para Rodrigo, qual você acha que é a importância de incluir a educação da cidadania digital nas políticas, agora, de educação e inovação. Então, passando um pouquinho do que tudo que se está fazendo e complementando com os programas para a indústria, como você acha que se deveria inserir esse conceito de cidadania digital nas políticas de educação mesma do país? Uau, não, excelente questão, Maria. Justamente ouvindo, né, as colegas, a Eliana, a Jade e a Lorena, a gente vê o tamanho do desafio, né? Eu acho que justamente esse desafio do 360 que a Eliana traz a dimensão, né, dos nossos compromissos. A gente tem trabalhado na Cifernet com vários programas de educação para a cidadania digital, aproveitando alguns marcos que a gente já tem, por exemplo, né? O próprio Marco Civil da Internet, no artigo 26, traz a previsão de capacitação em todos os níveis da educação, inclusive na superior, do ensino sobre uso crítico, uso responsável e seguro das tecnologias digitais. A gente tem, desde 2018, na Base Nacional Comum Curricular, um eixo todinho dedicado às competências gerais, que são as chamadas soft skills, que valem também para a cultura digital. Na competência geral número 5, por exemplo, a gente tem na diretriz educacional a questão especificamente de não só educar para um uso consciente e seguro, mas também, como a educação básica tem um compromisso de educar para a criação de novas tecnologias de uma maneira responsável e usando a palavra que a Eliana traz, que é super importante, o uso ético dessas tecnologias. Então, é super importante também trazer essa discussão para os centros de inovação, né, para as políticas de inovação, para pensar no futuro do trabalho, incluindo essas também soft skills, de pensar a ética, de pensar a cidadania no mundo digital, de pensar as discriminações, né, o viés dos algoritmos, de pensar as implicações, por exemplo, dos brinquedos com inteligência artificial, trazendo implicações na infância e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, acho que é um desafio bastante grande e bastante complexo de incluir essa discussão da segurança e cidadania digital de uma maneira bem transversal, não apenas na política de educação, mas trazer também para as políticas de inovação. No próprio o trabalho que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem feito, né, na questão especificamente do futuro do trabalho, a gente tem lá braços de cibersegurança e essa preocupação que eu acho que precisa estar no design também, né? Como a Lorena trouxe, desde a concepção do produto, ou mesmo na pesquisa para desenvolver novos produtos na indústria 4.0,
a gente não pode deixar como uma externalidade apenas a proteção às crianças, a proteção aos direitos humanos, e mesmo esses efeitos negativos que a gente pode vir a ter, e efeitos colaterais não previstos, né, que podem ser danosos para a sociedade como um todo, a gente precisa incorporar isso na linha de produção, vamos dizer, né? Isso não pode ser um tema de especialistas a posteriori, né, para pensar os efeitos potencialmente negativos na saúde e no bem-estar das pessoas após a implementação dessas novas tecnologias. Quando a gente traz para o design, para a concepção desses produtos inovadores, essa preocupação com a ética, com a cidadania, com a segurança e também com direitos humanos, eu acho que é uma dimensão de um casamento perfeito, né? Que é o que alguns países têm feito. A própria Inglaterra lançou um código de conduta, inclusive para design de produtos digitais com proteção aos direitos de crianças. A gente tem trabalhado muito com a ideia da resiliência digital, né? De desenvolver essa resiliência digital nos usuários, mas também nas ambiências, nos próprios produtos, e ter essa dimensão de resiliência a ser favorecida dentro da própria estruturação dos serviços públicos, mas também dos produtos privados que são oferecidos ao mercado, né? Então, eu queria concluir essa contribuição dizendo que, mais do que pensar o bem-estar dos usuários, das pessoas, né? No final de contas, o bem-estar do cidadão, ele não é apenas um derivado dessas inovações tecnológicas. Eu acho que pensar junto com o desenvolvimento econômico, junto com o crescimento econômico que essas inovações das tecnologias 4.0 podem trazer, a gente pode colocar junto com o desenvolvimento econômico também pensar critérios de desenvolvimento de estratégias que amplifiquem o bem-estar da população, né? Então, eu aposto muito que essas novas tecnologias, tendo desde o seu design essa preocupação com a segurança, com a cidadania e com direitos humanos, sem dúvida nenhuma elas podem ter um impacto, terão e já têm no desenvolvimento econômico, mas junto disso elas podem e devem também ter uma preocupação em impactar o bem-estar das populações, e eu acho que a Eliane trouxe isso, né? Não só com a questão da sustentabilidade, mas também o bem-estar, né? A convivência entre as pessoas, favorecida por essas tecnologias, e não pensar a posteriori os impactos no bem-estar, mas desde o primeiro momento trabalhar para que, junto com o crescimento econômico, essas tecnologias também tragam melhores condições de vida, antecipando os problemas, né? Eu acho que quando a gente consegue prevenir e informar os produtores das tecnologias, mas também os usuários das tecnologias, informando sobre segurança e cidadania, prevenindo também, a gente tem muita economia de tempo e de recursos do que quando a gente apenas trabalha na mitigação dos danos e dos efeitos colaterais. Então, acho que esse é um ponto estratégico e é o que a gente tem tentado contribuir em alguns programas da Cefernet, e o Cidadão Digital tem permitido dar alguma escala para isso entrar na agenda da educação básica, especialmente do ensino médio, inclusive colocando esse tema como itinerários formativos dentro da formação dos adolescentes, que já estão, alguns até, iniciando as suas experiências no mundo do trabalho. Então, não é só uma dimensão do próprio adolescente entender a sua presença digital, mas ele também ter cada vez mais habilidades de contribuir na inovação. A gente tem adolescentes criando aplicativos, criando algoritmos, criando robôs e criando tecnologias, e eles precisam entender que eles também podem contribuir no impacto que essas tecnologias vão ter na sociedade, para além da linha de produção, pensando no bem-estar coletivo. Então, é realmente muito, muito importante essa oportunidade desse momento, né? Os esforços incríveis do Ministério da Ciência e Tecnologia na área, e eu acho que é uma conexão extremamente relevante e frutífera para todos nós incluir a segurança e cidadania digital nessas estratégias de inovação. Muito obrigada, Rodrigo. Concordo e também fico agradecida por ouvir vocês nessa rodada de perguntas falar da importância da colaboração. Eu acho que nós fazer parte desse programa com vocês, de Cidadão Digital, é parte mesmo dessa questão que você fala, do que a Helena falou de desenhar desde a ética e do que você comentou agora, de preparar
as próximas gerações também, para que desde o desenho, os desenvolvedores estejam sempre pensando na segurança das pessoas. Mitigações a gente sempre vai ter que colocar, porque as agressões evoluem, mas desenhar, pensar de zero, com o bem-estar das pessoas no centro, é provavelmente a melhor ferramenta que a gente vai ter para construir esse mundo 4.0, essa indústria 4.0, que seja sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas também da cidadania. Então, eu fiquei muito empolgada de ouvir também o Rodrigo falar sobre como é que as experiências dos adolescentes de hoje estão se inserindo, né, desse projetos, programa Cidadão Digital, dessa educação entre pares. Então, eu queria ouvir um pouco mais de Jade, como é que você avalia a contribuição do programa e dessa experiência de educação entre pares na preparação dos adolescentes para o futuro mundo do trabalho, que já está muito perto, como falávamos com Eliana. Claro, Maria, é um prazer poder falar disso, porque o programa Cidadão Digital tem sido realmente uma oportunidade muito impulsionadora para jovens e adolescentes, sob todas as perspectivas, mas principalmente também sobre essa lógica do futuro mundo do trabalho, cada vez mais presente, como você disse, no hoje, cada vez mais imerso no contexto virtual. Então, o programa Cidadão Digital tem preparado essa geração jovem para entender o seu protagonismo, como minha colega Lorena falou, e é muito importante que nesse processo, nesse protagonismo, os jovens possam entender suas capacidades criativas, sua potência, né, estratégica. E a tecnologia pode e deve ser aliada desse processo de crescimento profissional e de desenvolvimento também. Então, nessa perspectiva, nós da SaferNet temos desenvolvido para a formação e capacitação de jovens através da educação entre pares, como multiplicadores. Como eu disse, no ano passado eu fui embaixadora do programa, esse ano eu tenho tido a oportunidade de, como mentora jovem, multiplicar esse legado, de certa forma, passando o bastão para os novos embaixadores espalhados pelo Brasil. E a gente acredita que realmente é importante que o desenvolvimento tecnológico seja acompanhado de pluralidade para todos e todas, né? Sem que ninguém seja deixado para trás. Então, é muito importante coletar realmente essas experiências, ouvir esses jovens onde estão inseridos com as suas demandas, com as suas ideias, e é sobre isso que o Programa Cidadão Digital fala, isso porque são pessoas, nós realmente valorizamos as pessoas nesse processo, pessoas cujos direitos devem ser salvaguardados on e offline. Então, nós entendemos que adotar essas estratégias é ensinar jovens e adolescentes a exercerem plenamente a sua liberdade com responsabilidade e senso crítico, o que é muito positivo para a sociedade como um todo e também para o mundo do trabalho. Então, nós temos uma fórmula que nós usamos muito nas nossas atividades com jovens, que é liberdade mais conhecimento é igual à capacidade de fazermos boas escolhas. E nós acreditamos realmente nisso. É importante que esses jovens entendam a sua liberdade na dimensão de como usar o conhecimento, o senso crítico, para exercer essa liberdade plenamente e realizar boas escolhas e boas escolhas profissionais também. Então, é o que nós desejamos proporcionar através do programa. Nós sabemos que o leque da cidadania digital é super amplo, e envolve muito mais do que os temas diretamente contemplados no programa. E o programa oferece essa oportunidade de formação, de capacitação dentro desses temas, mas oportunidade de colocar em prática esse conhecimento. Nas atividades que nós fazemos, nós proporcionamos diversas chances desses adolescentes e jovens falarem, exporem o que acreditam e se posicionarem nessa discussão sobre tecnologia. Então, isso é fundamental e nós acreditamos que é importante somar com as demais iniciativas de educação política, de participação política dentro e fora das escolas. Essas noções são todas bases para uma atuação mais direta no enfrentamento de exclusões e violências que podem acontecer dentro e fora das redes. Então, nós equipamos esse jovem adolescente para que ele saia do programa ou participe do programa de uma forma completa e para que ele se torne um indivíduo que tenha capacidade de também, no ambiente de trabalho, exercer sua liberdade plenamente. Muitíssimo obrigada, Jade. É maravilhoso ouvir você e ouvir as experiências e como essas conexões, né, da reflexão, do pensamento crítico, de se entenderem como protagonistas, estão ajudando os jovens como participantes e agora como você como mentora
em pensar como é que vai ser esse desenho, essa tecnologia, desde o ponto de vista da diversidade de pensamento, de experiências, e que garantisse nele essa segurança e esse bem-estar do qual o Rodrigo falava. Gostaria também de passar agora a palavra para a Lorena. Lorena, na última vez você comentava a importância de resolver problemas, de pensar em novas ideias. Como você acha que a gente pode estimular a inclusão da cidadania digital no contexto precisamente do empreendedorismo inovador na área de tecnologia? Você está muito imersa nesse mundo agora, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Certo. Nossa, é bem interessante falar sobre esse ponto, porque se tem uma coisa que a indústria 4.0, que esse universo 4.0 tem proporcionado, é que os jovens estejam cada vez mais envolvidos nas soluções dos problemas usando da tecnologia, usando a tecnologia como essa ferramenta para a construção. E isso tem gerado aí um boom mesmo dentro do empreendedorismo, né? A gente tem visto o lançamento de várias startups, a gente tem visto várias soluções tecnológicas sendo implementadas por jovens inicialmente. E eu sou suspeita para falar, mas me dá muito orgulho e muita esperança também em termos cada vez mais um futuro cada vez mais inclusivo nesse processo. Mas é bem importante a gente enxergar, e através desse painel, eu acredito que ficou muito claro, né? Até, assim, de todas as falas, a fala que a Eliana trouxe, a gente conseguiu ver que a indústria 4.0, até para a gente saber que ela está acontecendo, né, ao longo do processo, como a Eliana mesmo falou, ela é muito mais sobre tomadas de decisões, sobre você olhar estrategicamente para aquele processo, olhar as oportunidades de aperfeiçoamento, entender o que a gente está fazendo certo e continuar, e o que a gente está fazendo errado e melhorar. Então, isso é o bacana da indústria 4.0, né? Que a gente está aprendendo e aperfeiçoando o processo ao longo do acontecimento mesmo. E isso levanta justamente a sua pergunta sobre a importância de sermos, de fato, cidadãos digitais no processo do desenvolvimento. Inicialmente, eu acredito que esse boom do universo 4.0 foi ótimo, mas ele cresceu sem tanta preocupação com o impacto da tecnologia ali na sociedade, até mesmo o impacto do uso dos dados. Então, a gente vê como que esse universo 4.0 está pautado na transformação digital, internet das coisas, e isso torna os dados como realmente o novo petróleo. Mas, inicialmente, se a gente não olha para isso criticamente, a gente acaba utilizando esses dados, a gente acaba utilizando dessas ferramentas de forma negativa, né? Utilizando negativa mesmo, pouco consciente, pouco crítica. E aí é que entra a cidadania digital. É justamente a gente mostrar que por trás de qualquer design, qualquer programação, qualquer desenvolvimento, a gente precisa ter consciência que tanto os usuários finais têm os seus direitos pautados, também têm os seus deveres, mas também os desenvolvedores têm uma responsabilidade social muito grande, né, por trás de qualquer processo. Então, quando a gente leva para os jovens esses conceitos, quando a gente traz o contexto tanto da reputação digital, por exemplo, como que a sua reputação digital, a gente pontua a importância da privacidade, de você ter realmente ali o cuidado de como os seus dados estão sendo projetados, estão sendo expostos, né, ao universo digital. Quando a gente pauta sobre a importância de inclusão, de representatividade, o combate ao discurso de ódio e violências online, e trata também sobre temas como educação midiática, sobre combate às fake news, isso tudo a gente constrói uma consciência nos jovens que, no futuro bem próximo, serão os desenvolvedores, serão os produtores de tecnologia e que já vão ter essa consciência crítica antes da tomada das decisões. Então, isso eu vejo como
algo transformador mesmo no processo de construção tecnológica do próprio empreendedorismo. E eu até faço uma referência aos empreendedores que são os microempreendedores, que a gente pode considerar, né, que são os empreendedores que estão mais ali nas comunidades mesmo, e a gente vê também como é importante eles estarem envolvidos nesse processo, porque entender que esses microempreendedores entenderem como os seus dados estão sendo utilizados, entenderem como podem construir uma reputação online, tanto do seu negócio quanto da sua própria figura pública, né? E também estarem a par de todos os seus direitos, de todas as formas que eles podem recorrer a algum crime online que possa acontecer, isso é a construção mesmo, né, do bem-estar dessas pessoas atuando no universo online. Então, eu poderia passar aqui o dia todo mesmo trazendo exemplos, trazendo formas de como a cidadania digital, dentro dessa esfera do empreendedorismo, da indústria 4.0, ela é benéfica para formarmos cidadãos críticos, conscientes do seu papel, né, nesse contexto, e também de como eles podem olhar para aperfeiçoar isso. Porque eu acredito firmemente que indústria 4.0 é sobre isso. É a gente olhar para os processos, olhar para as oportunidades de melhoria e estarmos conscientes de que a gente pode e deve, né? A gente pode e deve interferir nesse meio, pautando a ética, como o próprio Rodrigo falou, o bem-estar das pessoas, os avanços tecnológicos, econômicos, mas tendo os direitos e deveres das pessoas no centro. Eu acho que já de ouvir vocês, eu fico feliz de já temos jovens pensando como é que é a internet, a indústria, a economia e o entorno, não 4.0, mas do presente muito pronto. Eu quero passar a palavra para Eliana, para umas palavras finais, e gostaria muito de ouvir dela como Eliana, como você achou essa união, não, da fala dos programas que o Ministério está fazendo com esses programas que se desenvolvem desse setor privado, da sociedade civil, e com os estudantes que nos acompanharam hoje, as mentoras que nos acompanharam hoje. Bem, Maria Obrigada. Cristina, obrigada. Eu acho que a gente só vai ter um sucesso nesse nosso objetivo se a gente tiver a união de todos esses programas. Eu acho assim super importante conhecer o máximo que a gente pode de experiências de todos os lados do Brasil. A gente tem feito um esforço grande no Ministério de participar dos eventos, de fazer reuniões com as instituições, com as empresas, que é conhecendo essas experiências que a gente vai agregando e trazendo mais conhecimento para os programas que a gente vem construindo. O MCT Futuro, a ideia inicial do MCT Futuro é isso, a gente poder unir o que está sendo feito, não só pelo governo, mas também pela sociedade, pelas empresas, para que a gente possa tentar alcançar o objetivo que é esse objetivo de capacitar as pessoas, de aumentar a capacitação do brasileiro, de todos os níveis, como a gente já relatou aqui. Eu acho assim, fundamental conhecer, gostaria de dar os parabéns a todo mundo que está participando desse programa. Uma coisa importante que eu estava ouvindo o Rodrigo falar, e uma coisa importante que eu gosto de ressaltar é o seguinte: a gente lê, né, desde que a gente começou a trabalhar com indústria 4.0, que essa é a primeira revolução industrial que a gente tem conhecimento que ela está acontecendo durante o momento que ela está acontecendo. As outras, né, elas vieram depois que elas aconteceram, é que elas foram estudadas e que elas foram identificadas pelos estudiosos que tinham tido uma revolução industrial. E essa não, a gente está vivendo, aprendendo e construindo. E desde que a gente está trabalhando nesse assunto aqui no governo, que é desde o final de 2015, que a gente vem num processo de construção e crescimento e conhecimento conhecimento para poder construir as nossas políticas, né? A gente já viu que a gente não é só a indústria mais 4.0, né? As tecnologias 4.0, ou agora a gente está até utilizando a expressão transformação digital, porque agora está
em todos os níveis, não está só na indústria, está na vida de todo mundo, está na educação, está na vida do cidadão nas cidades. A gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade que ela vive. Então, essa transformação digital, essa mudança que está ocorrendo no mundo, ela é ampla, né? A gente vê a telemedicina, novas tecnologias sendo usadas em cirurgias, né? Em saúde digital. Então, é uma amplitude, é um mundo muito, muito amplo de utilização dessas tecnologias digitais, e a gente precisa, mais do que nunca, unir tudo que a gente está fazendo, todos os nossos esforços, para que a gente consiga ter mais pessoas envolvidas, trabalhar com segurança, que as pessoas possam navegar nesse mundo digital, e não só com conhecimento do que elas estão fazendo, ter mais gente com conhecimento, mas que também quem utiliza possa utilizar também com segurança. Eu agradeço, né, por estar aqui, por ter tido a oportunidade de conhecer o programa, essa atividade super importante que a gente precisa, sim, unir com todos os esforços que a gente está fazendo dentro aqui do Ministério, em parceria com tantas instituições e tantas empresas e pessoas que estão ajudando a construir esse ambiente digital mais seguro. Obrigada, Maria Cristina. Muito obrigada, Eliana, por nos acompanhar hoje e por o velho para o futuro e essa colaboração. Eu fico muito empolgada com continuar a trabalhar juntos e trazer as aprendizagens dos programas para essa iniciativa do país. Então, fico muito obrigada e espero que tenhamos a oportunidade de falar daqui a pouco. Gostaria muito de ouvir como vocês se sentiram e deixar umas palavras finais para a audiência. Então, Rodrigo, se você quiser, começamos com você. Bom, primeiro, muito feliz, né, e muito produtiva essa conversa com pontos de vistas complementares desse tema tão desafiador. Primeiro, né, dizer a satisfação que a gente tem de contribuir nesse debate, e a Cefernet nessa linha da educação, assim como em outras, mas apostando no poder da tecnologia para também promover e defender os direitos humanos. Eu acho que eu gostaria de terminar com o que a Jade trouxe, que é o nosso mantra aqui, né, que é essa capacidade de ajudar as pessoas a terem condições de fazer boas escolhas. E acho que isso acontece ainda melhor quando a gente tem a união dos vários setores, né? Como a Eliana trouxe. A gente tem a integração das empresas, a integração da sociedade civil, mas também as políticas públicas focadas em pensar, amplificar a capacidade de boas escolhas das pessoas. E eu acho que nessas boas escolhas, que tem uma dimensão individual, claro, as pessoas vão fazer os seus julgamentos para fazer as suas escolhas, mas o ponto é a urgência de, com essa transformação digital, a gente poder ter algo em comum. E esse algo em comum para viver bem juntos e beneficiarmos coletivamente desses impactos da transformação digital, eu acho que pensar coletivamente nas escolhas que a gente faz nas tecnologias e o impacto que elas produzem no nosso bem-estar, eu acho que é um comum que a gente precisa cada vez mais de ter essa união de esforços, né? Então, eu acho que o Cidadão Digital é sobre isso também, contribuindo numa vertente da educação básica nesse nicho, mas é um tema muito mais amplo. Eu acho que quando a gente integra a preocupação com o bem-estar como um grande acordo coletivo e a gente converge os esforços para ele também, a gente tem a ganhar, eu acho que como sociedade, né? E as tecnologias podem ajudar a esse impacto ter escala. Então, uma honra. Espero que essa conversa continue em outros momentos também, para subsidiar políticas públicas que, no final das contas, são elas que nos direcionam também claro, em muitos sentidos. Muito obrigada. E aqui, desde o Facebook, a gente fica super agradecida com a Cefernet, com vocês como embaixadoras, por todo esse trabalho que se faz dia com dia e que já tem tocado quase 100 mil pessoas no Brasil. Jade, Lorena, querem falar alguma coisinha?
Sim, eu quero só agradecer pela oportunidade, Maria. É uma honra poder estar aqui. Eu realmente vejo esse programa como um divisor de águas para a minha história e para a história de tantos outros jovens no Brasil. Eu espero que muitos ainda tenham a oportunidade de conhecer esse programa, conhecer o trabalho da SaferNet e que essas oportunidades se multipliquem para que nesse país de porte continental, de tantas realidades diferentes, mais e mais jovens tenham acesso à transformação de vida, ao conhecimento sobre esse tema que é tão crucial. Obrigada. Quero agradecer mesmo assim a oportunidade. Esse tema da indústria 4.0, ele tem estado assim na minha linha de estudo ainda mais pelo interesse em tecnologia assistiva e inclusiva, que é o que eu estudo majoritariamente assim na linha de pesquisa da universidade, e é justamente sobre isso, né? Sobre a gente ver o jovem no centro das produções e olhando criticamente para os problemas da nossa comunidade e usando essas oportunidades para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa experiência como um todo. E trazer essa temática de forma mais consciente, porque boa vontade, eu já tenho visto dos jovens aí demais, mas é importante a gente ter justamente essa boa vontade pautada da capacidade técnica de fazer as boas escolhas, de entender quando a gente pode intervir, quais os cuidados a gente precisa ter, e envolver a cidadania digital nesse processo é fundamental para que o jovem ele tenha consciência quais são os direitos, quais são os deveres, quais cuidados precisamos ter para ter essa intervenção dentro da sociedade. Então, agradecer, acho o tema de muita relevância foi muito gratificante, tá, né, trazer algumas contribuições aqui para vocês, junto com vocês. A gente que agradece. Muito obrigada e muito obrigada a todos por assistir a gravação de hoje, live de hoje. A gente fica super feliz de ter estado com vocês.